Boa tarde. A gente está estudando sobre a visita da rainha de Sheva. Alguns eu vi que traduzem como rainha de Sabá, mas a princípio não tem nada a ver. Quando ela foi visitar Shlomo HaMelech. Midrash, ele traz para a gente vários detalhes do que aconteceu naquele momento. E quer dizer rainha de Sheva? Normalmente se fala do rei. Quer dizer rainha. Então, uma maneira de explicar é que ela veio com vários outros sábios da época. Então não é que ela tinha o marido dela e ela veio, a rainha quer dizer todo o grupo. Mas a outra que ela era a rainha. Realmente ela era a rainha. Às vezes quem é famoso é o marido, às vezes quem é famoso é a mulher. Ela era o ícone. Então, se tinha marido ou não era irrelevante. Quem era a rainha era ela. E você vê da, do que está descrito no Midrash, da conversa dela com Shlomo, ela realmente era uma pessoa extremamente sábia. Ela veio justamente testar o Shlomo HaMelech. Qualquer um de nós não teria nem a coragem de chegar e falar, eu vim testar o Shlomo HaMelech. Você precisa pelo menos presumir que você é mais inteligente. E ela não era boba. Então, e você vê das perguntas, ela colocou alguns enigmas para ele, e desses enigmas você vê que ela realmente era uma pessoa muito sábia. A gente viu alguns desses enigmas, hoje eu procurei mais alguns desses enigmas, são complexos, difíceis de entender, e difícil de entender a pergunta dela e qual que é a resposta do Shlomo. Procurei um pouco, dediquei alguns minutos para procurar explicações, não consegui encontrar, falei, bom, então vamos seguir adiante, mas vamos saber que quando eles estão discutindo sobre coisas simples a princípio, não é nada simples, estão discutindo sobre outros temas, como a gente tem outras passagens na Guemará, que parece que eles estão discutindo de uma coisa, e no fundo eles estão discutindo, na verdade, sobre qual é a visão judaica sobre determinado assunto. Então, o que estava acontecendo naquele momento, o Shlomo HaMelech, ele estava dominando, né, o mundo inteiro. E não é fácil para o mundo abaixar a cabeça e dizer o rei judeu é o homem mais sábio do mundo. Então isso veio, por isso que ela veio desafiar. Ela queria, de alguma maneira, ver se realmente, não só se tem um cara que é muito sábio, tá bom, problema dele, o que eu estou preocupado? Ela queria meio que desprovar ele, aparentemente, por isso que ela fez testes. E com certeza, não consegui decifrar, mas dentro desses enigmas, ela estava querendo provar a visão dela, não judia, como ela enxergava o mundo, e ele respondendo como nós enxergamos o mundo. E tudo através de, na verdade, falando em formas encriptografadas, em outras metáforas, mas na verdade o que estão discutindo são coisas muito mais profundas. Depois que ele respondeu e matou na hora todas as charadas que ela fez para ele, então ela realmente ficou completamente maravilhada. E eu tinha comentado na aula passada que esse momento de Shlomo HaMelech, não só que foi um momento muito de áurea, de auge para o povo judeu, mas no sentido material, mas o fato que uma rainha não judia vai até um judeu e ela reconhece a grandeza dele simboliza, além da questão militar, além da questão física, mas simboliza que chegamos numa época onde o mundo físico, onde a matéria, onde o pensamento estranho à Torá, ele está concordando e percebendo que Hashem é Echad, Shmo Echad. Então a diferença de Shlomo para Mashiach é muito pequena. O de Shlomo não durou. Mas é mais ou menos isso que vai acontecer com a época de Mashiach. Esse reconhecimento dos outros povos, da grandeza de Hashem, da Torá, das mitzvot, Hashem Echad, o Beit HaMikdash, o rei de Israel, isso representa que o mundo chegou num nível de refinamento onde ele reconhece que Hashem é único. E o que significa para a gente, no nosso serviço a Hashem, tem duas formas e momentos que a gente serve a Hashem. Na maioria do tempo, a gente tem que lutar contra nosso inimigo interior, assim como foi com Davi. Precisa lutar. E com muita, muita luta, Davi da Melech conseguiu conquistar os inimigos, conseguiu vencer os inimigos, assim como ele mesmo venceu o seu inimigo interior, que está escrito que ele fez 200 jejuns, e ele exterminou o inimigo interior dele, o Yetzirará. Essa é uma forma de você combater o inimigo. A outra forma é
você mostrar a tua grandeza, mostrar a tua sabedoria, assim como foi com Shlomo. Então, é uma maneira de da gente conseguir aquilo que a gente diz no Shema Israel, Bechol levavcha, servir a Hashem com ambos os seus corações. Diz a Guimarães, Bishnei tzarecha. Peraí, como que o meu Yetzirará vai servir a Deus? Ele não está afim de servir a Deus. Então, se eu conseguir chegar num nível espiritual, e por isso eu falei, tem momentos, talvez um dia de elevação, onde eu conseguir estudar tanta Torá, onde eu conseguir me elevar, até o Yetzirará vai baixar a cabeça, acho que vale a pena servir a Deus, acho que é um bom negócio. Essa é a ideia, Bishnei Tzarecha. Então, Davi e Shlomo representam essas duas maneiras da gente servir a Hashem. A maneira principal do dia a dia é você lutar contra o Yetzirará. Ele tem o inimigo e você vai ter que todo dia encarar ele de novo. Então, é o Davi Amelech fazendo as guerras dele. Shlomo Amelech, Shalom, é você lutar com paz. Você já vem com uma superioridade completamente diferente do teu inimigo. Não é espada contra espada, é sabedoria e de repente todo o resto some. Isso que a Torá ela dá para gente. Por isso a própria Gemara em Brachot ela diz que alguém que o Yetzirará dele está pegando fogo e ele não sabe o que fazer para controlar ele, então tem que ler o Shema, certo? Mas uma das coisas, você estudar a Torá. Você estudar a Torá, ela vai te iluminar e Bezrat Hashem, teu Yetzirará, ele vai, quem sabe até concordar e falar, legal estudar a Torá, estou gostando. E aí ele vai te deixar um pouquinho em paz, pelo menos por um tempo. Então esse é o simbolismo para nós, esse é o ensinamento, um dos ensinamentos que a Torá significa ensinamento, da gente aplicar para o nosso dia a dia. Fisicamente, espiritualmente, a vida dela era mais física do que ele estava fisicamente. O tipo da guerra, a guerra material e espiritual. Isso. Mais ou menos, porque a guerra de Davi Amelech, apesar de ser material, você vê também, de novo, Masechet Brachot, como conta pra gente como que era a guerra, etc. Perguntava para o Urim Betumim, falava com o Kohen Gadol, falava com o Supremo Tribunal, era uma coisa muito mais espiritual do que do que do que material. Tinha as guerras, de fato tinha as guerras, mas o estudo da Torá de Davi, da reza dele, etc., era o principal. E lembrando só a última coisa, que não são duas coisas independentes, Davi e Shlomo. Davi, ele propiciou as condições para chegar a Shlomo. Então não tem como uma pessoa falar, não, eu já sou amigo do meu Yetzirará, a gente já pode se entender. Então, primeiro você precisa acabar com ele, dominar ele. Depois você dominou, você pode transformar ele para se tornar seu aliado. O Deus parei, não sei se tem a ver com esse assunto, mas, por exemplo, o Davi, quando ele diz no TRD, Deus me ajude contra meus inimigos. Mas a gente pode pensar que foi Deus que botou os inimigos na frente dele. Então, né? Então, me ajude, mas ele já botou os inimigos lá. Então, como é que vai ajudar contra ele? Quer dizer, A pergunta não é só sobre Davi, a pergunta é sobre tudo o que acontece. Eu viro e falo para Hashem, Hashem, me salva desse tsuras. Me salva. Você que colocou o tsuras. Me salva. Você que colocou. Aí a gente faz uma ligar, Baruch Hashem, Hashem me salvou. Escolha, você me botou no problema, você vende problema para, você cria problema para vender solução? Exatamente. Certo? Cria doença. É? Cria doença. Então por que eu preciso agradecer a Hashem por qualquer coisa? Você me colocou nesse mundo. E bom, você quer que eu coma para eu poder sobreviver? O problema é teu, eu preciso agradecer por quê? No fundo, seria isso. Essa é a tua pergunta. Então é uma pergunta muito mais básica, essencial do que simplesmente Davi Amelech. Davi Amelech, se você criou a guerra e me salva da guerra, é uma pergunta boa. Vamos deixar para outro momento. E o... Isso cai na mesma pergunta de sempre, que se Hashem já sabe onde entra o nosso livre-arbítrio. Hashem, ele criou um mundo onde existem certas condições. E a gente tem que lidar com ele como ele se apresenta. Então, eu não posso ignorar esse mundo. Então, se aparece uma dificuldade, na verdade, é só uma ilusão, não existe uma dificuldade. Mas essa ilusão, para quem mora aqui na Terra, e para quem não enxerga Deus, é uma dificuldade. Sei que você já falou certo? nas aulas de sábado. Isso. Vamos lá. Fala. Você ia falar outra coisa? Não. Não, e o Yetzirará, ele está fazendo o papel dele. Boa. Está no Ele Tânia é de mau. hoje, o estudo diário do Tânia de hoje. Ele fala o seguinte,
que quando o Yehudi ele escuta o Yetzer Hara, ele é muito pior que o Yetzer Hara. E ele é muito pior que todas as criaturas impuras. Por quê? Porque Yetzer Hara é um anjo. E ele faz o trabalho dele que Hashem mandou. É um trabalho ruim, não é o trabalho mais agradável, mas ele faz direitinho. O Yehudi, que quando ele escuta o Yetzer Hara, ele está descumprindo com aquilo que Hashem quer dele. Sim, Leilu Nishmat. Ó, bom, seja em elevação da alma dela. E aqui entra uma coisa interessante, de que será que Shlomo se casou com a Malkat Sheva? Então, no Tanakh não consta nada a respeito disso. Mas nos comentários, inclusive, baseado, tem o Midrash. O Midrash ele fala que ela acabou se casando com ele. Ele converteu ela, se casou e etc. Tem também, né? Fala, tem que fala. Malkat Sheva, sim, mas não está falando lá que casou. Sim, traz alusão. E foi o que eu expliquei no início, por que é tão marcante essa ideia da visita dela, que é o que aquilo representava. Aí tem aqui uma coisa fantástica e chocante, de que ela deu à luz a um filho, e esse filho se chamava Nebuchadnezzar. Puxa! Que foi aquele que destruiu o primeiro Beit HaMikdash, construído por Shlomo. Não pode ser. Isso está baseado... Não dava o tempo, ele teria vivido 400 e tantos anos. Não pode ser. Provavelmente 300 e tantos. 300. Está no Midrash, possivelmente, como é Midrash, você pode dizer que deu a origem a Nebuchadnezzar, mas aqui talvez ensina algumas coisas, alguns conceitos interessantes. Primeiro, no sentido mais simples, talvez ele foi meio que castigado por ele ter casado com ela. Por que seria? Então a gente sabe que, a gente já falou isso antes, quando ele casou com a filha do faraó, que ele já estava tendo mais mulheres do que era permitido pela Torá. Ainda mais, era uma mulher e a maioria delas continuaram sendo idólatras. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, acho que é muito bonita, que o Nebuchadnezzar por si não poderia ter destruído o Beit HaMikdash. Quem vai conseguir destruir o Beit HaMikdash? Só pode ser um descendente do próprio Yehudi que tem a força de destruir o Beit HaMikdash. E curiosamente, não sei se vocês conhecem, está na Gemara, de que está baseado na Gemara, alguém me perguntou a fonte, eu fui atrás na época, eu achei, mas de que o Golias, ele era filho de Era da Shimshon. Orpá com Shimshon. Orpá era aquela que não se converteu como Ruth, certo? Naquela ela acompanhou Ruth, etc., mas ela não se converteu, acompanhou um pouquinho, ela teve seus méritos e tudo, mas naquela noite ela se corrompeu e teve relações muito baixas. E está escrito Shimshon, ele tochen bebeit asurim, ele moía enquanto ele estava preso pelos filisteus. E moía, a Gemara fala em Sotá, que é uma alusão, na verdade, é uma linguagem, como se fala, tem uma linguagem emprestada, mas na verdade é que ele tinha relação, que todas as mulheres filisteias vinham ter relação com ele. Não me pergunta como pode ser, porque ele era um tzadik, não sei explicar, porque queriam ter filhos fortes. E aí uma delas foi a Orpá. E desse relacionamento nasceu Golias. Então Golias tinha um pai judeu. E justamente por isso, já dei um shiur a respeito, que ele vinha lá, quando ele começou a provocar os judeus, até que veio Davi, ele vinha lá no horário da reza. Ele vinha provocar os Yodim na hora da reza. Ele sabia muito bem, ele cresceu no pai judeu, tá certo? Ele sabia. Então, para provocar um Yodi, de alguma maneira, tem que ter alguma fonte que venha de Kedushá. Que, na verdade, isso significa para a gente, simboliza para a gente, que nada pode destruir Kedushá. Nada pode se opor a Kedushá. É só o Yetzer Hara, que ele é um anjo enviado por Hashem mesmo, que ele pode fazer. Então, no fundo, tudo vem de Hashem. Talvez respondendo aí tua pergunta. Tudo vem de Hashem. Alguns veem
Alguns Hashem fala para você, eu quero que você faça, e Hashem também é o mesmo que te coloca em situações que ele fala para eu quero que você supere essa situação. Mas no fundo, tudo vem de Hashem. Bom, então tem um gap aí de Então, boa pergunta, boa pergunta. É, Naquela época também. Não precisa mostrar. de Shimshon até Ruth também foi. Vamos lá. Não, obrigado. E aqui, o Midrash, baseado nos Psukim, na verdade, eles contam da riqueza do Shlomo HaMelech. E começa a elaborar aqui, ele mandou fazer escudos, então só dar um exemplo aqui, ele fala que ele encomendou 200 escudos de 3 pontas e 300 pequenos escudos, todos de ouro. E aí ele tinha as xícaras dele, não se usava prata, prata é para schlepper, certo? Se usava tudo feito de ouro. E aí a gente vê, depois a história de Ahasverosh, que a gente está chegando em Purim, como que ele tinha todo aquele banquete, etc. Grande parte era da riqueza que ele roubou. Ele colocou grandes blocos de prata na rua, mas eles eram tão pesados que ninguém conseguia tirar de lá, não tinha risco de alguém roubar. E isso era para expor a riqueza dele. Os navios dele, etc., começam a falar que eram navios simples, mas eles traziam riquezas, traziam animais exóticos de outros lugares, e isso tudo ele expunha para as pessoas. E a pergunta é, para que isso? Isso não é uma prática nossa de expor a nossa riqueza. Então, está muito claro que se você olha para uma história, lê como eles falam, tá, ele queria esbanjar a riqueza dele. Mas se você estuda e vê que é Torá e que é Shlomo HaMelech, que ele era uma pessoa, um tzadik, etc., e ele é aquele que escreve o livro de Kohelet, o livro de Mishlei, Provérbios, o livro de Eclesiastes, que fala que esse mundo não vale nada, primeiro, é fácil para uma pessoa que não tem nada, ele fala, quem é rico é triste. Adoro falar isso. O rico só é triste na cabeça do pobre, tá certo? Tem muito rico que ele é rico e feliz, certo? Você costuma dizer que ele é triste porque você não tem o dinheiro que ele tem, tá certo? Aí você fica, certo? Em hebraico tem um nome para isso, né? Hamat Ani, é o consolo do pobre, certo? Então, vou falar, a origem disso é cristã, né? Porque o dinheiro ele é abominável. Depende para quem, né? Depende para quem. O dinheiro no judaísmo, ele não é abominável. O dinheiro, ele deve ser, amém? A gente enxerga o dinheiro como ele realmente é. O dinheiro é energia. E o único motivo que o dinheiro foi criado, o ouro, aliás, foi criado, é para o Beit HaMikdash. Então, se a gente olha de baixo para cima, aquele homem lá, muito rico, Shlomo, claro, está cheio de esposas, cheio de cavalos, etc. Quem somos nós para poder olhar assim para ele? Pelo contrário, Shlomo HaMelech, ele enxergava o verdadeiro valor do ouro e da prata. E como parte do serviço dele divino, se todo o ouro foi criado para o Beit HaMikdash, ele fez uma Beit HaMikdash com todo o ouro possível. A gente falou que as paredes ele forrou com ouro, que não precisava, a rigor. Ele fez lá um monte de menorot que não precisava. Ele fez lá lechem apanim que não precisava. Fez os kruvim, etc. Um monte de coisa gastando ouro. Então, tudo isso era uma extensão de mostrar aonde é o verdadeiro ouro. Diferente de todos os ouros e todas snobs que tem no mundo, todas as pessoas que estão querendo esnobar por aí, que eles estão querendo, sou rico, vem aqui, vem ver minha riqueza. Ele fez isso da maneira mais pura possível e com a intenção mais pura e da maneira talvez até mais exagerada possível. Porque é aqui que pertence o ouro. Diferente de todos os outros reis que estão expondo para se exibir, ele está exibindo a grandeza de Hashem. Aquele mesmo que diz, eu não preciso do dinheiro. Quando Hashem oferece para ele, peça qualquer coisa que qualquer outra pessoa no mundo pediria. Poder, riqueza. Ele não pediu isso, ele pediu sabedoria. E a verdadeira sabedoria é conhecer Hashem. O verdadeiro sábio, aquele que sabe que não sabe nada, é aquele que sabe que Hashem é infinito. Então, ele era o verdadeiro que poderia realmente representar isso. E, curiosamente, você vê que Moshe Rabbeinu, a Torá conta que ele era muito rico, Avraham Avinu era muito rico. Que diferença faz se ele era rico ou se ele era pobre?
Avraham Avinu era Avraham Avinu, ele tinha outra grandeza muito além da sua riqueza. Não, essas pessoas que realmente eram humildes, eles estavam aqui para mostrar que a verdadeira riqueza pertence a Hashem. Então, se você olha para aquele Avraham Avinu que ele está dirigindo uma carro lá chique, sei lá os nomes atuais, né? Então, você fala, bom, acho que não está nada mal, né? Acho que vale a pena eu seguir aí essa religião, porque é o que aconteceu com Shlomo. Quando ele viu, todo mundo vinha e via a riqueza, talvez muitos eram atraídos pela riqueza material dele, mas através dessa riqueza material, eles viam e falavam, peraí, como que ele conseguiu isso? Deixa eu entender melhor. Eles viam a riqueza espiritual dele, viam o Beit HaMikdash, as pessoas se conectavam com Hashem. Esse é o único motivo que existe ouro. Esse é o único motivo que existe dinheiro. Dinheiro só existe para quê? Para que haja sociabilização. Eu tenho, você não tem. Você tem o que eu tenho, o que eu não tenho e vice-versa. Assim a gente precisa um do outro. Então, todo motivo que existe dinheiro, que existe riqueza, é para Hashem. E aqui é a manifestação máxima disso, de que tudo é de Hashem, e Shlomo HaMelech estava mostrando isso de maneira muito clara para todo mundo. Mas o Torah também era muito bem. Bom, aí você vê que... Outro exemplo. Mazel Tov. Não tinha te visto ainda, Mazel Tov. O que Tá bom. aconteceu? O que aconteceu? Ganhou um neto. Mais um, Baruch Hashem. Semana que vem tem mais. Opa! Deles também não. Não. Aí semana que vem vai encher. Bezrat Hashem, embora. Então, Korah é o Você perguntou Korah. Então, enquanto Korah é o exemplo de que ele não era igual a Moshe. Não. Ele era muito rico, mas ele usou isso, acabou usando, ele tinha o potencial para usar como Moshe, e isso subiu a cabeça. Mas como ele, temos muitos exemplos. A maioria são como, não sei se é como Korah. Né? Shlomo foi a exceção, que ele não se deixou iludir pelo poder e pelo dinheiro. E aqui a gente falou antes, a gente já tinha comentado, mas aqui chegamos no momento aonde Shlomo HaMelech, ele adquiriu muitos cavalos. E a Torá proíbe explicitamente que um rei tenha muitos cavalos. Por quê? A Torá diz porque talvez ele vai levar o povo de volta para o Egito, que as raças do cavalo, dos cavalos do Egito era lá era a fonte de tudo. E aí ele foi criticado por isso. Por quê? Qual foi a lógica dele? Falando de uma maneira muito simples para nós, tentando entender a lógica de Shlomo HaMelech. Mas é que em todos os lugares a Torá não dá motivo para as mitzvot. A Torá não fala para você, não roube, pois. Não roube, pronto. Mesmo, ou seja, mesmo as mitzvot que são óbvias, ainda assim a Torá não te coloca o motivo. Ou são mitzvot de motivos históricos. Saiu do Egito, vamos fazer o Pesach. Hashem criou o mundo, vamos fazer o Shabat. Mas a Torá não te coloca motivos, explicações das mitzvot. Ela pode falar a origem da mitzvah, não tem explicação. A Torá chega nessa mitzvah, a Torá fala, olha, não tenha muitos cavalos, porque você vai levar o teu povo de volta para o Egito. Aí Shlomo falou, peraí, se a Torá colocou o motivo, quer dizer que tem um porém aqui. E esse porém não vai acontecer comigo. Eu me garanto. É claro que é fácil para a gente falar e julgar ele. Estamos falando aqui de Shlomo HaMelech. E aí ele acabou então tendo muitos cavalos. E o que aconteceu? Não foi ele diretamente, mas ele tinha os seus encarregados, os seus bens. Ele começou a ter muitos cavalos. E esses encarregados, quando viram a produção de cavalo, quantos cavalos tinham, aí você começa a negociar quanto vale, começa a trocar, vender e etc. Aí começaram a pegar os cavalos da sua origem. Por que eu vou pegar o chinês? Vamos pegar o original. E aí, então, outros mercadores, Yehudim, também acabaram indo para Mitzrayim. Então, ele acabou acontecendo exatamente o que a Torá coloca para a gente, de que você não pode, primeiro, você não pode interpretar e falar, não, para mim não vai acontecer, e acabou acontecendo. Se a Torá falou, talvez você vai levar, é porque é isso que acontece. Shlomo serviu como exemplo. E aí aqui a gente volta àquilo que a gente falou várias vezes em relação a Davi, etc. Davi foi um cobaia de Hashem, né? Davi HaMelech, a Gemara fala que ele não iria nunca fazer aquilo que ele fez com Batsheva. Hashem usou ele para que sirva de modelo
para chuva. O povo de Israel nunca iria fazer o pecado do bezerro de ouro. Acabaram de receber a Torá. Mas Hashem fez com que isso acontecesse para que servisse de modelo de uma chuva coletiva, da vida individual Shlomo, e o bezerro de ouro coletiva. Então a mesma coisa a gente pode interpretar aqui, que Shlomo Melech provavelmente não iria chegar nessa conclusão, mas ele ficou de modelo para nós, para ninguém colocar uma vírgula na Torá e dizer, não, não, comigo não vai acontecer. Eu me garanto. Ninguém se garante de nada, e Shlomo Melech, Hashem fez com que ele voltasse. Provavelmente não iria acontecer isso, mas Hashem fez com que acontecesse para servir de modelo para a gente entender que a gente nunca deve dizer que, isso era porque antigamente no deserto, lá, o Shabat era importante, certos animais faziam mal para a saúde e assim por diante. Então você não tem que justificar e simplesmente você cumprir aquilo que a Torá dá para a gente. O que aconteceu com ele? Não, ele acabou levando o povo para o Egito. Parte do povo acabou indo para o Egito. É o que a Torá proíbe para nós, a Torá fala, você não pode voltar para o Egito. Tem uma proibição da Torá. Vale voltar, quer dizer, eles iam fazer negócios. Então, aí é uma coisa que a gente deve se aprofundar, porque... Então, aí a gente deve se aprofundar, aí tem discussão entre vários legisladores, o que significa a proibição de ir para o Egito. Se eu posso ir lá de turista, se eu posso ir lá fazer negócios, ou se a proibição é voltar como um povo, como um rei. Então, com certeza está ligado também com esse fato que ele foi criticado por isso, porque será que ele se enquadrou na proibição da Torá literalmente? Porque não é que ele pegou o povo de Israel, vamos todos mudar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Mas tem uma discussão, em termos práticos falando, tem uma discussão se isso é uma proibição individual ou uma proibição coletiva. E a proibição também, se você está lá de maneira fixa ou mesmo temporária. Então, tem discussão entre os legisladores. Atualmente, hoje, falando, acho que não tem muita relevância. Né? Espero que você não vá para lá. Mas... Na época do Hordos, Herodes, sim. Eu li que a maior comunidade judaica fora de Israel era Alexandria. Misraim, sim. Alexandria. E a partir de lá, né? A partir de lá. Mas essa mitzvah é daquelas do rei, específica para o rei ou é em geral? Não ter cavalos é específica para o rei. Não voltar para Mitzrayim é genérico. É genérico. É geral. Inclusive, na época, quando teve a revolta contra os romanos, eu já li, a Alexandria mandou tropas contra Israel. Mas foi, sim, mas aí foi o que a gente falou antes, que esse foi um dos erros. Quem somos nós? De Shlomo, que se casou com a filha do rei do Egito, etc. E a gente vê como já funcionava a coisa. A gente assina os acordos de paz e já estamos lá planejando. A comunidade judaica mandou? Isso que eu li, eu também achei muito estranho. Mas aí já não sei. Aí já não sei. Achei muito estranho. Ok. E agora vem a passagem do trono do Shlomo HaMelech. O trono do Shlomo HaMelech se comenta bastante quando a gente fala de Purim. Porque o Ahasverosh, na história de Purim, ele queria pegar, assim como ele pegou utensílios do Beit HaMikdash, ele queria pegar o trono do Shlomo HaMelech. Só que o trono ele não conseguiu levar. Ou pelo peso, ou pelo... Ele não conseguiu levar o trono. Então ele mandou construir uma réplica. E perante alguns, ele queria mostrar que era o original. Ele não contou que era a réplica. Sabe compra aquela bolsa de $30 mil e compra outra na esquina parecida, ninguém vai saber. Luiz Vitão. Luiz Vitão. Vitão. Falsa. Eu vi que as pessoas que são muito ricas também compram a falsa, porque ninguém vai suspeitar que ela está usando a falsa, né? Então, compra a falsa, já economiza e tá pronto. Ninguém vai imaginar. Também, Hã? Esse aí é roubado. Não é meu caso, né? Não é meu caso, mas... Então, voltando à história do trono dele, tem muitos comentários nos Midrashim como exatamente era feito esse trono. E tem uma passagem que é famosa de que ele tinha algum mecanismo, talvez até eletrônico de alguma maneira. E por que eletricidade? Parece, que eletricidade? Eletricidade é uma força natural, é uma força da natureza. Só que a gente descobriu ela muito depois. Se a gente está falando de Shlomo HaMelech, era possível que ele
conhecia, Os gregos conheciam. conhecia a eletricidade, Os tá certo? gregos Os gregos conheciam. conheciam, por que não usavam? Eletricidade estática. Não sabiam como usar aquilo. Ah, bom, eu estou dizendo que ele sabia e ele pôde, Então, ele pôde usar. E ele usou. Então, se era algum tipo de mecânica, algum tipo de eletricidade, não faz diferença. Mas ele tinha algum mecanismo, assim diz o Midrash, de que os animais, conforme ele subia nos degraus, eram 6 degraus, para chegar no, no trono dele, não, 15 degraus era do Beit HaMikdash. 6 degraus, eu vou te falar por quê. Era 6 degraus, não. Da onde você viu? 15. Puxa alto, então, hein? Era 15 degraus. Eu sempre vi que era 15 degraus. 15 degraus. Pro trono dele, É. aqui está escrito 6 degraus, inclusive ele fala que os 6 degraus estão correspondentes a 6 mitzvot específicas que um rei de Israel ele tem. Então, cada vez que ele subia ele era lembrado dos cavalos, das esposas, que é proibido ter muitas esposas. Inclusive, o Midrash ele traz que os animais que estavam lá, eles anunciavam cada uma das mitzvot. Isso faz muito sentido, porque o rei ele tem a obrigação de ter 2 Torot com ele. Além da Torá guardada, ter uma com ele o tempo todo, para lembrar das obrigações dele. Então ele construiu de tal forma que cada vez que ele tinha que subir para o trono dele, ele era lembrado das mitzvot específicas. Vamos deixar 15 degraus. ele 15 Shiranalot e 15 passos do Seder. Né? Isso Puxa não, isso sim, mas que é associado ao degrau. eu achei que eram 15. 6. Bom, o que eu estou lendo aqui é do Midrash. Aqui embaixo ele traz que existem várias opiniões em relação aos animais que tinham lá, como que eram, a disposição deles. Talvez tenha alguma outra versão que fossem 15 degraus. Está em cima, É, então, só voltando aqui. Então, ele fez esse trono dele com todo o esplendor, fez o formato de vários animais de ouro, esculpidos, etc. E de novo, quem olhar vai falar, que besteira, por que ele está esbanjando, por que ele está mostrando tudo isso? Então, uma das coisas que esses animais, alguns deles, pelo menos, eles na verdade eram baseados nos animais que o Yehezkel, e a gente vai ter também nessa paraxá, agora a visão de Yeshayahu da carruagem divina, que tem lá Pnei Aryeh, Pnei Shor, Pnei Nesher, que é a face de um leão, inclusive por isso você tem numa sinagoga, numa Torá, você tem lá desenhado um leãozinho. Que história é essa, leãozinho? Então, o leão representativo dos animais descritos na carruagem divina. Então, alguns desses animais, que é a águia, o leão, o touro, etc., eles estavam lá representados no trono dele. Mas uma coisa curiosa, que um dos lugares tem lá um lobo, ele traz daqui no Midrash, ele fala... Então, ele coloca um animal selvagem, era sempre um animal selvagem e um animal doméstico. Porque já, lembrando que nem eu falei que Shlomo já era a época de Mashiach, do que vai acontecer no futuro, então até o reino animal, ele representou isso dentro no próprio trono dele. Então, aqui ele traz do Midrash, ele fala, no primeiro degrau tinha um boi à direita, um leão à esquerda, um filhote de cabra no próximo, e um lobo, um cabrito e um leopardo, um cervo, uma pomba, uma águia e uma pomba, um falcão e um outro pássaro, o kasher. E tem aí discussões, como eu falei, os leões, etc., onde entrava cada um. Mas só para a gente entender, só para concluir com as 6 mitzvot, quais são as 6 mitzvot do rei, que inclusive você vai reclamar de novo que justo essas, parece que Shlomo Amelech não... Então, o rei não pode ter mais do que 18 esposas. A segunda, ele não pode ter muitos cavalos, a gente acabou de falar. Ele não pode acumular muito ouro e prata, que também acabou acontecendo. Não julgue injustamente, não favoreça uma das partes, porque o rei também tinha o papel de julgar as pessoas, e não aceite suborno. E esse era o lembrete constante que ele tinha. Cada vez que ele subia um dos degraus, ele tinha esse momento para ele parar e meditar. Lembra muito aquilo que antes você
entrar na tua casa ou sair da tua casa, você beija a mezuzá. Para você lembrar, você está saindo, Hashem está com você. Você está entrando, Hashem está com você. Você vai trazer Hashem dentro de lá. Então, antes de você ir lá e subir no teu trono, que a ideia de subir, né? Ah, estou subindo, eu sou agora Shlomo, né? Estou acima de todo mundo, fisicamente eu estou acima de todo mundo. Então, imagina como poderia acontecer. Então, todas essas mitzvot que o rei tem é a maneira de lembrar ele das obrigações especiais que ele tem, representando Hashem e não representando o seu próprio ego. Eu me lembrei de um caso também de um breve que ele não precisava usar a vela para o Shabbat.